Você já se perguntou, mesmo que em silêncio, Deus, por que coisas ruins acontecem comigo? Talvez você tenha aberto este vídeo porque está passando por um momento difícil. Talvez exista uma dor que ninguém conhece. Ou talvez você só esteja cansado de lutar e não entender o motivo de certas situações. E eu quero te pedir algo muito importante. Fique comigo até o final, porque existe uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga o sofrimento. E existe uma oração especial preparada para você hoje. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos dias que parecem pesados demais, noites que parecem longas demais e perguntas que parecem não ter resposta. E a Bíblia nunca escondeu isso. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que Jesus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença no meio deles. E talvez hoje você esteja se perguntando se Deus te esqueceu, se você está sendo castigado ou se fez algo errado. Mas existe algo que pode trazer alívio ao seu coração agora. Nem todo sofrimento é castigo, e nem toda dor significa ausência de Deus. Às vezes a dor é um processo silencioso de transformação. E eu quero te contar algo que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, Deus trabalha justamente quando pensamos que Ele está em silêncio. E existe uma história na Bíblia que mostra isso de forma profunda. A história de Jó, um homem justo, fiel e temente a Deus. E mesmo assim, ele perdeu bens, perdeu saúde e enfrentou perdas emocionais profundas. E talvez você esteja se sentindo parecido com ele agora, tentando entender algo que parece injusto, tentando juntar pedaços de uma história que parece quebrada. Mas existe uma declaração poderosa feita por Jó no meio do sofrimento, registrada no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Perceba que ele não declarou isso depois que tudo melhorou. Ele declarou isso enquanto ainda estava sofrendo. E talvez Deus esteja te convidando hoje para um tipo de fé que não depende de entender tudo. Porque muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em dimensões que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. O que hoje parece destruição pode ser preparação. O que hoje parece perda pode ser proteção. E o que hoje parece silêncio pode ser Deus organizando algo maior do que você imagina. E se você está sentindo que essa mensagem está falando com você, já deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. E agora existe uma promessa que tem sustentado milhões de pessoas ao longo da história, escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas, mas afirma que Deus pode transformar tudo em propósito. E talvez se você olhar para a sua própria história, vai perceber que muitos dos momentos que pareciam derrotas acabaram se tornando aprendizado, crescimento ou até proteção contra algo que você não conseguia ver naquele momento. O sofrimento muitas vezes não é o fim da história, é apenas um capítulo. E agora eu quero te convidar para o momento mais importante deste vídeo, porque nós vamos orar juntos. Então, se você puder, feche seus olhos por alguns instantes, respire fundo e permita que essa oração alcance seu coração. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração sincero. O Senhor conhece minhas dores, minhas dúvidas, meus medos e todas as perguntas que eu guardo em silêncio. Pai, existem situações que eu não entendo. Existem feridas que ainda doem e existem batalhas que parecem grandes demais para mim. Mas hoje eu escolho confiar em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem respostas e mesmo quando tudo parece escuro. Eu acredito que o Senhor continua no controle. Deus, transforma minhas dores em aprendizado, transforma minhas lágrimas em força e transforma minhas perdas em crescimento espiritual. Onde houver tristeza, coloca Tua paz. Onde houver medo, coloca Tua presença. E onde houver desespero, coloca esperança. Senhor, me ajuda a lembrar que o sofrimento não define minha história. O Senhor define. Segura minha mão, fortalece minha fé e renova meu coração hoje.
em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu quero te pedir algo que pode fortalecer sua fé. Escreva agora nos comentários: eu confio em Deus mesmo sem entender. Isso não é mais do que uma frase, é uma declaração espiritual. E eu também quero te convidar a se inscrever no canal Forte pela Oração e ativar o sininho, porque aqui nós oramos juntos todos os dias e você nunca mais vai precisar enfrentar suas batalhas espirituais sozinho. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo, porque uma simples atitude sua pode ser resposta de oração na vida de alguém. E lembre-se disso antes de ir embora. Mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, Ele continua escrevendo uma história que pode ser maior, mais forte e mais bonita do que você imagina.